Olá, queridos do segundo colegial super, aqui quem vos fala é o Fredão, beleza? Estamos na nossa segunda aula da semana e vamos agora resolver exercícios do assunto da aula passada, que era estudo das permutações, tá bom? Eu fico aguardando o feedback de vocês na aula. Hoje nós vamos fazer só exercícios, como se fosse a nossa segunda aula aí na Lafa, que eu iria para o quadro só resolver exercício com vocês, tá? E eu estou disponibilizando uma lista de tarefa para vocês, com resolução passo a passo de cada questão, caso você precise. Combinado, filhos? Bora lá, vamos começar os nossos estudos de hoje. O assunto é estudo das permutações ainda, questões de vestibular, tá bom? De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas e em qualquer ordem. A palavra, filho, essa daqui, ó, elogiar. Então essa palavra ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então vamos pensar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poltroninhas. De quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas e em qualquer ordem? Bom, se ele falou que as letras A e R devem ficar juntas, lembra da aula passada. A ideia é juntar duas cadeirinhas. Qual? Não importa qual você está juntando. Eu vou juntar duas cadeirinhas para deixar as letras A e R juntas, beleza? Então, A e R já deixei juntos. Sobram ainda 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Que eu coloco uma em cada bandejinha, não importa quem são as letras, tá? Agora é só você contar quantas bandejinhas tem aqui, ó. 1, 2, 3 com essa grandona, 4, 5, 6. Basta agora que a gente troque essas bandejas de lugar, lembra? A troca de elementos entre si tem nome, chama permutação. Permutação de quantas bandejinhas? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, permutação de 6 bandejas. Só que não se esqueçam que ele pediu para as letras A e R ficarem juntas. Mas ele fala em qualquer ordem. Isto quer dizer, ó, quando fala que em qualquer ordem, quer dizer que elas não precisam ficar necessariamente assim, ó, primeiro o A, depois o R. Eu posso trocá-las entre si. É o que nós estamos chamando, já não é da aula de hoje, de permutação interna, né? Quantas letrinhas tem aqui? 2. Então, vezes a permutação interna de 2. Então, vai ser a permutação de 6 vezes a permutação interna de 2. Me ajuda aí. Permutação de 6 é 6 fatorial, permutação de 2 é 2 fatorial. 6 fatorial é 720, 2 fatorial dão 2. 720 vezes 2 vão dar 1440. 1440 tem um gabarito desse para marcar. A gente marcaria a alternativa D de dado, tá? Recapitulando, era a palavra elogiar. As letras A e R precisavam ficar juntas. Então a palavra elogiar tinha 7 letras, eu pus 7 bandejinhas. Como tinha que juntar as letras A e R, eu fiz uma bandejona para juntar as letras. Troquei o que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz a permutação de 6, depois fiz a permutação de 2 das letras A e R. Beleza? Simples, sem muita dificuldade. Isso é uma outra questão. Opa! Outra questão. Olha o casalzinho aí da frente da primeira fileira do segundo super lá, o do cabelo tingido lá, que vão prestar as provas militares. E tá, essa questão são para vocês aí. Não só para eles, né, queridos, mas eu sei que eles vão prestar provas militares, por isso estou falando. Estuda as permutações. Ita, olha a pergunta. O número de anagramas parou, falou de anagrama, falou de permutação. O número de anagramas, então falou de anagrama, falou de permutação. O número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam as 5 vogais juntas é quanto?
Veja que a palavra vestibulando, vou escrever ela aqui do lado, ó. Vestibulando. Tem letra pra caramba. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 letras, nenhuma delas repetidas. E tem as 5 vogais, você percebeu? Olha as vogais aqui, ó. Tem o A, tem a vogal E, tem a vogal I, tem a vogal O e tem a vogal U. Caraca, mano. É uma palavra com 12 letras, quase metade do alfabeto, porque o alfabeto tem 26 letras, não repete ninguém e tem as 5 vogais juntas. Ele pergunta assim, quantos anagramas as vogais não estão todas juntas? Qual que é a ideia? A ideia é você calcular o total de anagramas e do total tirar aqueles em que as vogais estão juntas. Lembra quando eu falava que o casal brigou e não queria mais sentar junto? Se não pode ficar junto, é aí que você junta e tira do total. Os irmãos brigaram e não querem mais sentar juntos. Ah, eles não querem mais sentar juntos? É aí que você junta e tira do total. Então a ideia vai ser assim, ó, vou pegar o total de anagramas. Vou calcular o total de anagramas. Vou pôr aqui, ó, total de anagramas. Calcular o total de anagramas é fácil. Falou de anagrama, ó, falou de permutação. Então permutação de 12 letrinhas. Tem letras repetidas? Tem não. Se não tem letras repetidas é normal, permutação simples. Permutação de 12 dá um 12 fatorial. Eu não faço a menor ideia quanto seja 12 fatorial. Por isso que as alternativas deixam o 12 fatorial indicado, lembra? Do 7 fatorial, perdão, do 8 fatorial para frente a gente deixa indicado. Até o 7 a gente sabe decor. Isso aqui é o total de anagramas. Agora eu vou calcular o número de anagramas em que as vogais estariam juntas. Então olha para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bandejinhas. Eu vou calcular anagramas com vogais juntas. Vou pôr assim, ó, com vogais juntas. Não, gordão, não pode ficar junta. Tô ligado. Quando fala que não pode, ó. Quando fala que não pode, é aí que você junta e tira do total. Então eu vou calcular quantos anagramas teriam as vogais juntas, ó. Quantos anagramas teriam as vogais juntas? São quantas vogais? 5. Junta 5 bandejinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Juntei as 5 bandejinhas. Coloquem as 5 vogais aí dentro, ó. A, E, I, O e U. Então eu já coloquei as vogais. Aí você coloca mais uma letrinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, 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 aqui. Não importa quem são essas letras. Eu pergunto, oh, cuidado, hein, com a sua resposta. Quantas bandejinhas sobraram aqui? Conta antes de responder. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bandejinhas. Então basta trocar essas 8 bandejas de lugar. A troca de elementos entre si chama-se permutação. Permutação de 8. No entanto, essas 5 vogais, ó, A, E, I, O, U, precisam necessariamente ficar nessa ordem? Não. Se você não gostou do jeito que eu fiz, não tem problema, você só não precisa brigar. Se você não gostou, você troca. A troca de elementos entre si chama-se permutação. Então, permutação das 5, olha lá, permutação das 5 vogais. Então, vai ser permutação de 8 vezes a permutação interna da bandejinha, permutação de 5. Permutação de 8 vai ficar para a gente 8 fatorial, permutação de 5, 5 fatorial. Como ele fala que elas não podem ficar juntas, eu vou por assim, ó. Se as vogais não podem ficar juntas, como é que eu vou resolver? Vou fazer assim, ó, o total, lembra o macetinho aqui, ó. O total menos quando elas estão juntas. Não, gordão, ele falou que não pode, elas não podem ficar juntas. É aí que você junta e tira do total. Então eu calculei quantos anagramas tem as vogais juntas e vou tirar o total. O total aqui em cima, filhos, ó, total aqui em cima, 12 fatorial. Então vai ser assim, total 12 fatorial, menos o que não podia.
não podia elas ficarem juntas. Então, ó, anagramas, por assim, ó, anagramas com vogais juntas. Deu esse resultado aqui, ó, 8 fatorial, 5 fatorial. Então tira 8 fatorial, 5 fatorial. E já tem essa resposta pra gente. Veja a alternativa C, ó, 12 fatorial menos 8 fatorial, 5 fatorial. Aqui, ó, 12 fatorial menos 8 fatorial, 5 fatorial, pra gente, alternativa C, essa questão do ITA, tá? Então lembre-se que toda vez que ele falar que os livros, que as pessoas, que as letras, que os objetos não podem ficar juntos, é aí que você junta, calcula e tira do total. Então primeiro eu calculei o total de anagramas da palavra vestibulando, que eram 12 fatorial. Aí eu vi quantos anagramas tem as vogais juntas, então eu juntei as vogais, troquei as 8 bandejinhas, fiz a permutação interna e tirei do total. Total menos quando elas estão juntas, esse gabarito aqui você encontra na alternativa C lá para o ITA. Beleza? Essa questão do ITA ficou pequenininha, essa já foi. Bom, dá uma olhada nessa questão da UFMG. Tão sonhada a UFMG para muitos, principalmente os que prestam medicina, tá, galera? Veja, para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 músicas distintas, de diferentes estilos assim agrupadas. 4 músicas de MPB, 3 de rock e 3 de pop. Então você tem 4 músicas de MPB, tá aqui. Você tem 3 músicas de rock e você tem 3 músicas de pop. Então o cara tem no total 10 músicas. Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que em cada um dos programas da emissora serão tocadas de forma aleatória todas as 10 músicas. Ele vai tocar todas as músicas. Assim sendo, é correto afirmar que o número de programas diferentes, distintos, em que as músicas vão ser tocadas, agrupadas por estilo, é dada por... Bom, ele vai tocar as 10 músicas, tá, galera? Ele vai tocar as 10 músicas. Então vamos pôr aqui 10 bandejinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai tocar as 10 músicas aqui. Qual a ordem? Não importa qual a ordem, mas ele quer tocar as músicas agrupadas por estilo, ó. Ele quer que as músicas sejam tocadas, veja, agrupadas por estilo. Quer dizer que, olha pra mim aqui, por favor. São quantas músicas de MPB? 4. Então junta 4 bandejinhas pro MPB, ó. Junta 4 bandejinhas pro MPB. Então vai ter 1, 2, 3, 4 músicas de MPB. São quantas músicas de rock? São 3 músicas de rock. Então juntem 3 bandejinhas para as músicas de rock. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. São mais 3 músicas de pop, ó. 3 músicas de pop. Então você junta 3 bandejinhas para as músicas de pop. Cuidado agora. Quantas bandejas sobraram aqui, por favor? Fala. 3. Essa é a bandeja do MPB. Essa é a bandeja do rock. E essa é a bandeja do pop. Então quantas bandejas tem aqui? 3. Tem que ser necessariamente nessa ordem? MPB, rock e pop? Não. Se você não gostou da ordem que o Fredão criou aí, não tem problema. Você pode trocar. A troca de elementos entre si tem nome, chama permutação. Permutação de quantas bandejas aqui falam? 3. Então permutação de 3. Mas não se esqueça das permutações internas. Haverá permutação interna das músicas de MPB. Então permutação interna de 4. Por aqui, ó, vezes permutação interna de 4. Haverá permutação interna das músicas de rock. Então são 3 músicas de rock, permutação interna de 3. De 3 músicas de rock. E aqui permutação interna de 3 músicas de pop. 3 músicas de pop. Beleza? Então isso vai ficar assim. Permutação de 3 é 3 fatorial. Permutação de 4 é 4 fatorial. Permutação de 3 é 3 fatorial. Permutação de 3 é 3 fatorial.
Então isso aqui seria a mesma coisa que eu escrevesse assim, 4 fatorial vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, que pra gente é exatamente, ó, isso aqui, ó, é exatamente a alternativa A da questão. 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Beleza? Eu tinha que tocar as músicas agrupadas por estilo. Então eu juntei 4 músicas de MPB numa bandejinha, 3 de rock numa outra bandejinha, 3 de pop na outra. Quer dizer que sobraram 3 bandejas aqui, tá vendo? Ó? Eu troquei as bandejas de lugar, escrevi essa permutação de 3. Essas outras aqui, ó, são as permutações internas, essa aqui que eu estou mostrando com a caneta, ó. Permutação interna dos 4 de MPB, permutação interna dos 3 de rock, permutação interna dos 3 de pop. Beleza? Essa questão da UFMG também ficou pequenininha pra gente, essa já era. Universidade Federal do Pernambuco, vocês estão acostumados com esse vestibular aí, da UFPE, é sempre difícil, né? Vamos ver essa questãozinha se é difícil mesmo. De quantas maneiras 6 pessoas, deixa eu grifar aqui já, de quantas maneiras 6 pessoas podem ser colocadas em uma fila, ó, se 2 delas se recusam, olha aqui, ó, deixa eu grifar aqui em verde, ó, se 2 delas, de novo, se 2 delas se recusam a ficar em posições adjacentes, ou seja, ficar em posições vizinhas. Pegou a fita? Qual que é esse tipo de questão? Você tem 6 pessoas, então vamos, peraí, 6 pessoas, um momento, 6 bandejinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandejinhas. Elas vão ficar uma do lado da outra, só que tem 2 lá que não querem ficar juntas. Ah, elas não querem ficar juntas. O que a gente faz? Primeira coisa que você faz, você junta essas 2 pessoas. Não, gordão, não pode ficar junto. É aí que você junta. Sei lá, eu vou juntar o Ziemba com o Fredão. Nós brigamos e não queremos mais ficar juntos. É aí que você junta. Aí coloca uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Quantas bandejinhas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Basta que eu faça a permutação dessas 5 bandejinhas. E lembrem-se da permutação interna. Pode ser Ziemba e Fredão, ou Fredão e Ziemba. Então, vezes a permutação interna de 2. Vezes a permutação interna de 2. Isso daria 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial é 120, vezes 2 dariam 240. Isso aqui, ó, são as 2 pessoas juntas. Ô, seu gordo burro, elas não querem ficar juntas. Então, vou pôr assim, ó, pessoas separadas. Pessoas separadas. O Fredão e o Ziemba brigaram, eles não querem mais ficar juntos. É aí que você junta e tira do total. Pego o total de maneiras que eu posso arrumar as pessoas e tiro quando elas estão juntas. Peraí, o total é fácil. São 6 pessoas. O total de maneiras de arrumar elas seria a permutação de 6, né, galera? Coloca uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Se não tiver bom essa ordem que eu fiz, você troca. Se não tiver bom, troca. A troca chama permutação. Então, permutação de 6 vai dar 6 fatorial, isso dá 720. Então, o total de maneiras de arrumar a galera é 720. Então, vem aqui embaixo, ó. Pega o total 720, tá vendo? Tira quando elas estão juntas. Isso aqui, ó, é o total de maneiras que elas estariam juntas. 240. Então, 720 menos 240 vão dar 480. 480 daria para marcarmos a alternativa C. Beleza? Então, acho que já está ficando manjado. Quando fala que as pessoas não podem ficar juntas, é aí que você junta e tira do total. Beleza? Essa daqui é a minha preferida. É a da FUVEST. Ela é linda, 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 mas não muito fácil. É a minha preferida. Mas ela não é muito fácil, galera. FUVEST, né? Para variar, ó. Ó, FUVEST. FUVEST falou assim: uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada uma com 3 lugares. Então, pera um pouquinho só.
3 bancos e cada uma com 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. Depois, mais uma fileira de banco. 1, 2, 3 lugares. Depois, mais uma fileira de banco. 1, 2, 3 lugares. Então, uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares. E deve transportar os 3 membros da família Souza. Então, vou chamar assim, ó. Souza 1, Souza 2 e Souza 3. 3 membros da família Souza. O casal Lúcia e Mauro. Casal Lúcia e Mauro, já que é casalzinho, vou pôr um coração assim para você saber que eles são casais, namorados, sei lá. O casal Lúcia e Mauro. E mais 4 pessoas desconhecidas, que eu vou chamar de desconhecido 1, desconhecido 2, desconhecido 3, desconhecido 4. Se você contar, filho, 4 desconhecidos mais o casal, então 6 pessoas, mais os 3 membros da família Souza, 9 pessoas. 9 pessoas, 9 bancos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só que separados por fileira. Além disso, número 1, a família Souza quer ocupar um mesmo banco, ou seja, a família Souza quer sentar juntos. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor as 9 pessoas, de acomodar as 9 pessoas, 9 passageiros na lotação, é igual a quanto? Mano, não é tão fácil essa. Mas bora lá. Ele disse aqui, ó, nessa afirmativa, nessa solicitação 1, digamos, que a família Souza quer ocupar o mesmo banco, ou seja, ela quer sentar-se juntas. Quantos membros tem a família Souza? 3 membros. Então, só a família Souza, galera, ela já lota um banco, já lota uma fileira. Então, eu ia olhar, sei lá, para uma pessoa tipo Ziemba, olha para mim, Ziemba, ele ia me olhar. Ia falar assim, filho, escolhe uma fileira para a família Souza. Quantas opções eu tenho de escolher uma fileira para a família Souza? Resposta, 3 opções. Eu falo, onde você quer que eu ponha a família Souza, Ziemba? Ele fala, na primeira fileira. Eu ia pôr aqui, ó. Souza 1, Souza 2, Souza 3. Esse 3 aqui, ó, eu tenho que escolher uma fileira para a família. A família já lota uma fileira. Quantas opções eu tenho de escolher uma fileira? 3. 3 opções. Por exemplo, a primeira. Aí eu vou lá e coloco Souza 1, Souza 2, Souza 3. Eu pergunto, tem que ser nessa ordem aqui, necessariamente? Tem que ser assim, ó, Souza 1, depois Souza 2, depois Souza 3? Só tem esse jeito de acomodar os 3 membros da família? Você fala, não. Se você não gostou da forma que eu acomodei, você pode trocar. A troca de elementos entre si chama permutação. Permutação de 3. Quer dizer que o problema da família Souza eu já liquidei. Agora, eu tenho que pôr o casal Lúcia e Mauro juntos. Quer dizer que eu devo escolher uma fileira para o casal Lúcia e Mauro. A Lúcia e o Mauro podem ficar na fileira do meio ou na última fileira. Então, quantas opções eu tenho de escolher uma fileira para o casal? 2. 2 opções de escolher uma fileira para o casal, galera. 2 opções. Aqui, ó. Sei lá, onde que eu posso pôr o casal? Na última fileira. Falei, beleza. Só que eles precisam ficar juntos. Então vem aqui do lado comigo no rascunho, ó. Imagina 3 cadeirinhas e o casal tem que ficar junto. Eles podem ficar juntos aqui, ó. Ou eles podem ficar juntos aqui, concorda? O casalzinho nas 2 primeiras ou o casalzinho nas 2 últimas. Viu o rascunho? Eu tinha 3 bandejinhas, 3 cadeiras, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eles podem ficar juntos na primeira e na segunda cadeira ou na segunda e na terceira cadeira. Então eu tenho 2 opções para deixar eles juntos. Sacou? Esse 2 aqui, ó, eu tinha que escolher uma fileira para o casal. Quantas opções eu tinha que escolher uma fileira para o casal? 2. Aí eu escolhi a última fileira, pus o dedo aqui em cima, tá vendo? Aí eu vim aqui no rascunho, ó, na direita da folha. Eu posso pôr o casal Lúcia e Mauro nas 2 primeiras cadeiras ou Lúcia e Mauro nas 2 últimas cadeiras. Então eu tenho 2 opções de deixá-los juntos, que é esse 2 aqui. Então vamos supor que eu tenha posto aqui, ó, aqui a Lúcia e aqui o Mauro. Perguntou, tem que ser necessariamente desse jeito?
fala, não, eu posso trocar esses dois de lugar. Eu tenho que considerar a permutação interna dos dois. Então, veja a permutação interna desse casal. Pronto, já resolvi o problema do casal. Agora faltam os 4 desconhecidos, que a gente pode ficar tranquilo agora. São 1, 2, 3, 4 pessoas desconhecidas. Ainda sobraram 1, 2, 3, 4 lugares. É só colocar os 4 desconhecidos aqui, tá vendo? Ó? Coloque os 4 desconhecidos nas 4 cadeiras que sobraram. Se eles não estiverem contentes da forma que eles sentaram, eles podem trocar entre eles. Se eles não estiverem contentes da forma que eles trocaram, ou melhor, que eles sentaram, eles podem trocar entre eles. A troca de elementos entre si significa permutação. Permutação de 4. Se nós fôssemos fazer essa conta, ficaria 3 vezes, aqui ó, 3 vezes permutação de 3, vezes 2, vezes 2, vezes permutação de 2, vezes permutação de 4. Vou falar o que é cada um desses números aqui que eu estou te mostrando. O que é esse 3? Eu tinha 3 opções de escolher uma fileira para a família. O que é esse P de 3? Depois que eu coloquei a família sentada, eu posso trocá-las de lugar. O que é esse 2 aqui? Eu tinha 2 opções de escolher uma fileira para o casal. Depois de escolher a fileira para o casal, eu tinha 2 opções de deixar eles juntos. Ó, primeira e segunda cadeira ou segunda e terceira. Depois de colocar eles juntos, ó o coraçãozinho aqui, podia ser Lúcia e Mauro ou Mauro e Lúcia. Por isso, permutação interna deles dois. Vezes, sobraram 4 cadeiras e 4 pessoas desconhecidas. Eu coloquei as 4 desconhecidas aqui. Se não tiver bom para elas, elas podem trocar de lugar e a troca chama permutação de 4. Beleza? Expliquei de novo cada um desses números. Isso ficaria 3 vezes, permutação de 3 é 3 fatorial, 2 vezes 2, permutação de 2 é 2 fatorial, permutação de 4 é 4 fatorial. Então vai ficar assim, 3 vezes 3 fatorial dá 6, 2 vezes 2 dá 4, 2 fatorial dá 2, 4 fatorial dá 24. Se nós fizéssemos essa continha aqui, ó, 3 vezes 6 vezes 4 vezes 2 vezes 24, vai dar esse número aqui, ó, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3.456 maneiras de colocar essa galera sentado nessa lotação, segundo a FUVEST. A 3.456 dá para marcar a alternativa E. Galera, e o último problema que nós faremos é da Federal do Espírito Santo, também uma questão um pouco difícil. E aí nossa aula encerra, beleza? Esse vídeo vai ficar com mais ou menos 30 minutos, né? Mais o que a escola tem recomendado que a gente faça. Paciência, hoje não deu para fazer menor, tá, filhos? Federal do Espírito Santo. Um grupo de 12 pesquisadores, dentre eles 2 brasileiros, José e Eduardo, deverão monitorar os vértices do acelerador de partículas. LNLS é o nome do acelerador de partículas. Se em cada um dos vértices V1, V2, até chegar no V12 do acelerador, veja a figura, deve ser monitorado por exatamente um pesquisador do grupo. O número de possíveis maneiras de alocar esses pesquisadores nos vértices do acelerador, de modo que José e Eduardo não sejam alocados em vértices adjacentes, é... Bom, deixa eu traduzir o enunciado. Você tem um acelerador de partículas aqui, ele tem 12 vértices, como se fossem 12 cabines, tá vendo? Ó? Vértice 1, vou chamar de cabine. Cabine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cabines. Em cada cabine vai ficar um pesquisador, por isso tem que ter 12 pesquisadores. E dentre esses 12 pesquisadores, veja aqui o texto, ó. 2 são brasileiros, que é o chamado José e o Eduardo. Então você tem 2 brasileiros, o Zé e o Eduardo. Ele pergunta assim, como é que eu posso pôr esses pesquisadores, um em cada cápsula aqui, de forma que o José e o Eduardo não fiquem juntos? Sabe o que eu pensei, cara? Pensei assim, ó. Você tem 12 caras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para caber, ó. 12. 12 caras. Eu vou pôr, um é o José, chamar de J. O outro é o Eduardo, que eu vou chamar de E. Beleza?
Olha para mim, pensa comigo. O José, quantas opções eu tenho? Ó, o José, quantas opções eu tenho de escolher uma cabine para ele? Uai, eu posso pôr o José em qualquer uma dessas cabines. São 12 cabines. Sei lá, vou pôr o José nessa cabine aqui, ó. Nessa cabine vai ser o José. Tá vendo? Agora vamos lá. Quantas opções eu tenho de escolher uma cabine para o Eduardo? Lembrando que o Eduardo não pode ficar ao lado do José. Então, por exemplo, se eu pus o José aqui, sobram ainda 11 cabines. Só que o Eduardo não pode entrar nem aqui e nem aqui. Porque o Eduardo não pode ficar do lado do José. Eu tinha 12 opções, olha meu indicador aqui, ó, 12 opções para colocar o José numa cabininha. Pus ele aqui. E o Eduardo? Bom, sobram 11 cabines, só que eu não posso pôr nem aqui e nem aqui, porque não pode ficar do lado. Então vou escrever, ó, aqui e aqui, não. Não pode o Eduardo. Não, Eduardo. Aqui também, não, Eduardo. Quer dizer que das 11 opções, tiram essas duas. 11 menos 2 dão 9. 9 opções para o Eduardo. Ah, eu vou pôr o Eduardo aqui, ó. Não tem problema. Aqui você pode pôr o Edu. Pôr o Eduardo aí. Falei o resto você desencana, porque o resto não tem problema nenhum. O problema são esses dois brasileiros que não podiam ficar juntos. O resto tanto faz. Então eu vou pôr um pesquisador aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 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 aqui. Então eu preencho, ó, coloco um cara aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 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 aqui. Aí eu pergunto, filhos, só tem um jeito de acomodar esses 10 pesquisadores aqui? Não. Coloque os 10 pesquisadores, se não tiver bom para eles, eles podem trocar de lugar. E a troca de elementos entre si chama permutação. Permutação de 10. Então a resposta ficaria assim pra gente, ó. 12 opções para pôr José. 9 opções para pôr Eduardo. Vezes a permutação de 10 outros pesquisadores. 12 vezes 9 dão 108. Então isso vai ficar 108 vezes permutação de 10, que é 10 fatorial. Não faço a menor ideia quanto seja. Então resposta 108 vezes 10 fatorial. 108 vezes 10 fatorial daria para marcar a alternativa A. Beleza? Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês e bons estudos com a listinha complementar que vocês receberão, tá? Que será disponibilizado para vocês. Ó, celular do Fredão aqui, 99701 9397. Precisando falar comigo, me chama, tá bom? Preciso de um feedback se as aulas estão ficando a contento. Só peço que isso aqui não seja divulgado para brincadeira, tá bom? Isso aqui é coisa séria. Estou disponibilizando meu telefone para poder te ajudar, tá? Para a gente estar em contato mais fácil. Um beijo para você, filho.